Olá, galera do canal Metanoia Mudança de Mente, a todos os meus inscritos, aqueles que assistiram os vídeos, aqueles que curtiram os vídeos, muito obrigado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu não parei, viu? Não me abandonem, continue aí, não deixem de ver os vídeos, de seguirem. Eu vou postar vídeos. Eu estou, acho que alguns meses, né, na verdade, sem fazer vídeo, e eu vou dizer o porquê. A minha esposa disse que está grávida e de menina, então ficou mais complicado, né? Só que a verdade é que ela está resolvendo mais coisas do que eu, né? Eu estou trabalhando e minha empresa, devido à pandemia, teve algumas complicações, então eu estou mais trabalhando e ela cuidando das coisas, né? Mas estou muito feliz com essa notícia, feliz demais. Eu vou ser pai e é uma dádiva de Deus para mim. Galera, inaugurando este canal, inaugurando aqui o LED, o arco de LED, né, que nós adquirimos para poder fazer esses vídeos, e agora eu estou usando o fone, né? Talvez o áudio vai ficar bem melhor. Então estamos fazendo um vídeo de inauguração, e é claro que não poderia ser diferente o vídeo que eu iria fazer. Hoje, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Você não sabe o que é, você não sabe quem iniciou essa Reforma Protestante, fique no vídeo. E na verdade eu vou até falar sobre os pré-reformadores, vou falar de dois pré-reformadores, certo? Então, a reforma iniciou com um, mas existiu também pré-reformadores. Fique até o final e você vai saber de tudo. Vamos lá? Galera do canal Metanoia Mudança de Mente, seja bem-vindo a mais um vídeo. E como eu disse, hoje não poderia ser diferente, 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. Até um tempo atrás eu também não sabia dessas histórias, já tinha ouvido falar da Reforma Protestante, que era o senhor Martinho Lutero, mas não sabia exatamente da história, ok? Então eu aqui vou, com brevidade, fazer uma síntese do que foi a reforma e também os pré-reformadores, certo? Mais uma vez, obrigado a vocês inscritos do canal. Vocês estão comentando, isso também está sendo legal, me ajuda a continuar. E não esquece, galera, se você curtiu o vídeo, deixa o seu curtir. É um joinha do lado esquerdo seu aí da tela. Você clica em joinha se você gostou, e quem não gostou, claro, deixa o seu dislike, o não gostei, se você não gostou do vídeo. Não tem problema também, deixe sugestões, ideias para vídeos e também temas, ok? Eu vou olhar, vou estudar e vamos fazer esses vídeos. Eu também já tenho alguns vídeos, né, já para fazer. Tinha alguns que eu não queria discutir, mas é claro que estamos no século 21, onde a história da igreja está complicada, e aí eu digo, eu escrevi no meu Facebook, né, que a igreja falhou. E alguns foram lá comentar que eu estava errado, certo? Ok. A ideia que eu quis dizer é: Deus, ele não falha, a palavra não falha. Tudo que Deus planejou vai se cumprir. Mas o que eu quis dizer é que na missão, na responsabilidade do homem, a igreja está falhando, né? E falhou. Mas não é isso que eu quero dizer, tá, galera? O que eu quero dizer é que eu vou fazer alguns vídeos que vai tocar em alguns assuntos delicados, tá? E não é porque eu sou certo, melhor ou qualquer outra coisa, mas é porque a Bíblia, ela é muito clara, ela é genuína, ela é perfeita, ela é real. São coisas reais e não coisas irreais, superficiais, que é o que estamos vendo no dia de hoje, né?
Ok, vamos lá. Reforma Protestante. Só uma síntese rápida. Reforma Protestante, quem iniciou em 1517 foi Martinho Lutero, onde ele pregou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, e ele queria discutir os assuntos que tinha nessas 95 teses que ele colocou. Isso era uma prática normal daquela época, né? Colocar na porta da igreja e discutir os assuntos. E ele desafiou, né, a igreja romana nesse sentido. Galera, vamos entender o porquê da reforma protestante. Lá na história de Constantino, quando o Império Romano tomou a religião cristã para si, fez a religião oficial do Império, e aí começou a misturar as coisas, os papas começaram a mandar muito, a inventar dogmas, a fazer uma coisa louca. E a Bíblia era só pregada em latim. Então, quem não entendia latim não ia entender o que os papas falavam. Então, dificultava muito as coisas. E não só isso, existiam as indulgências para perdão dos pecados, a venda de terrenos, aquela famosa historinha, né, de que você poderia ter seu lugar no céu comprando um pedaço de terra, oração pelos mortos, os cargos também lá eram vendidos. Quem queria ser muito grande no clero comprava o seu cargo e muitas coisas, tá? Eu estou fazendo só uma síntese e isso foi uma deforma do cristianismo, né? O cristianismo ficou muito deformado porque quando lemos os evangelhos, as cartas, entendemos o que é o evangelho, um evangelho puro, um evangelho simples. E eu até indico aqui, viu? C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Quem conhece o escritor C.S. Lewis sabe, né? Excelente, eu indico muito esse livro. A verdade é que eu não li ele todo, mas já li bastante. Ok, então, veja, foi feita uma deforma. E era necessário uma reforma. E eu não poderia deixar de mencionar Pedro Valdo. Ele era um comerciante de Lyon, que hoje é a atual França. Um dos seus maiores feitos foi encomendar uma Bíblia numa tradução popular, onde ele pudesse ensinar as pessoas. E diga-se de passagem que ele não era um sacerdote ordenado. Ele entendeu que a Bíblia era para todos, então ele encomendou uma tradução popular, onde ele poderia pregar para todos. Inclusive, ele vendeu todas as suas coisas, os seus bens, e dividiu aos pobres, e viveu dessa forma. E os seus seguidores, chamados valdenses, também seguiu nessa ideia. Eles viviam humildemente e sempre pregando a palavra de Deus. Pedro Valdo e os valdenses, um dos precursores da Reforma Protestante. Não podemos esquecer de mencionar também no século XIV o inglês John Wycliffe. E o que Wycliffe fez de tão importante? Ele não admitia a riqueza com que a Igreja Católica Romana vivia. Ela pregava a humildade, a simplicidade, porém eles viviam o contrário disso. Eles viviam de muita luxúria, muita riqueza, muita pompa. E é claro, o espírito do cristianismo não é esse. Então, ele foi um dos precursores e ele começou a questionar essas coisas e contra essas coisas. Então, ele queria que eles voltassem a como os cristãos primitivos viviam, na pobreza, na simplicidade, distribuindo os seus bens. Isso era uma das coisas que ele queria. Porque na ideia dele, o poder político, essa luxúria, essa riqueza era incompatível com a própria pregação, com a própria Bíblia, com a própria ideia que os apóstolos tinham. E claro, John Wycliffe, ele acreditava em uma coisa, ele pregava uma coisa que eu também concordo, que eu também acho. Não tem problema se você discorda, não tem problema nenhum. Só que eu tenho os meus porquês. Eu acho isso, que a igreja ela tem que se limitar às coisas espirituais.
Esse é o maior chamado, esse é o maior legado da igreja. Então eles têm que se limitar às coisas espirituais. Eu não estou dizendo que um cristão não pode ser um político. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo dizer um cristão trazer a política para dentro da igreja e levar a igreja para a política. É isso que eu não concordo. Um exemplo é eu achar que a igreja, sendo um CNPJ, infelizmente, você, por ser igreja, deveria não pagar imposto. Eu não concordo com isso, já que é CNPJ. Entendeu? É nesses sentidos que eu estou dizendo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então eu também acho que a igreja deveria se colocar no seu lugar de coisas espirituais, que é o maior legado, e eu fico grato a Deus por isso. Agora, essa é uma das minhas visões acerca desse assunto. Então, não é que um cristão não possa ser um político. Eu acho que ele não tem que misturar as coisas. Então, é mais ou menos nessa linha. A ideia de Wycliffe era que a igreja tinha que se limitar a coisas espirituais e deixar as coisas políticas para o Estado. E esses seguidores de Wycliffe foram conhecidos como os Lollardos, que seguiram essa ideia, essa vida, essas práticas, certo? Então, tá aí, 2 pré-reformadores, Pedro Valdo e John Wycliffe. Agora, vamos para 1517, com o alemão Martinho Lutero, aonde no Sacro Império, que seria Suíça e França, ele prega as suas 95 teses. Numa síntese, seria assim. Síntese, quando eu falo síntese, eu estou dizendo resumo. Então eu vou fazer um resumo. Se você for pesquisar no Google, na Wikipédia, você vai ver a história completa, com muitas informações. Você vai entender todos os motivos que levaram Martinho Lutero a fazer essa reforma. E é como eu havia dito, porque foi feita uma deforma pela Igreja Católica. Então era necessário uma reforma. Voltar à Bíblia Sagrada, aos primórdios, ao espírito real do cristianismo. Martinho Lutero, ele era um monge, católico, e ele vivia naqueles dogmas, naquelas ideias que a igreja pregava. Só que num determinado dia ele se deparou com um versículo que diz: o justo viverá pela fé. E claro que ele teve influência de pessoas que queriam ensinar para ele de fato a Bíblia, porque ele se condenava muito por ser um pecador. E ele não entendia a profundidade e a ideia que a Bíblia trazia. Mas quando ele entendeu que o justo vive pela fé, o justo é salvo pela fé, pela graça de Deus, então Martinho Lutero se transformou. E foi aí que ele começou a questionar as coisas que a Igreja Católica fazia, que é aquelas que nós falamos, as indulgências, os objetos que eram vendidos, e aí com a ideia de perdão de pecados, a luxúria que a igreja vivia, aquela venda de cargos, ter cargos altos, você poderia comprar os cargos, Então é complicado. E vamos lá, uma pergunta, abre parênteses aqui. Hoje é diferente? Não, né? Então, eu sei porque eu vou falar de coisas que está na Bíblia e vou tocar nas nossas igrejas de hoje, Diga-se de passagem as convenções, que para mim é a mesma coisa, As convenções. Eu não vou só dar nomes. Fecha aspas. E Martinho Lutero, com essa transformação na sua mente, ele agora vai pregar suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. E é como eu havia dito, era uma prática normal quando você queria debater esses assuntos. Então, como eu ouvi num canal também explicando sobre isso, não é que ele queria afrontar o clero da Igreja Católica. Ele queria que a Igreja Católica passasse por uma reforma, que eles olhassem para a própria Bíblia, que eles agora começassem a questionar os seus dogmas, aquilo que eles estavam acreditando. Porém, é claro, jamais a Igreja Católica
iria abrir mão dessas coisas. Pelo contrário, condenaram Martinho Lutero. É verdade. Que foi em janeiro de 1521. E o nome da bula era De Sete Romanum Pontificem. E aí excomungaram Lutero. Bom, então foi aí que acabou a história? Não. Quando ele foi exilado, foi aí que Martinho Lutero traduziu a Bíblia para a língua alemã. Meus amigos. E a partir daí, todos os leigos alemães poderiam entender a Bíblia, porque, como eu havia dito, ela era em latim. Então, quem não entendia latim jamais ia entender. Mas foi a partir daí que a reforma começou a tomar conta. Graças ao bom Deus, chegou até nós e na nossa língua, com João Ferreira de Almeida. Eu também, qualquer dia, faço um vídeo, eu vou me programar para falar quem foi João Ferreira de Almeida. Então, foi daí que surgiu as 5 solas da Reforma Protestante. E você já deve ter visto em alguns outros canais. Se você não viu, você vai ver aqui agora. Sola Gratia, só a graça. Sola Fide, somente a fé ou só a fé. Sola Christus, somente Cristo ou só Cristo. Sola Escritura, que é só a Escritura ou somente a Escritura. Soli Deo Gloria, glória somente a Deus. Certo, galera? Então isso aí. Esse é o legado da Reforma Protestante, que merece sim a nossa atenção no sentido histórico. E é claro que eu não devo deixar de dizer aqui que foi graças ao bom Deus, foi graças à graça de Deus que tocou nesses pré-reformadores, nesses reformadores, proporcionou a esses homens de fé e que amavam a Deus a fazer essa reforma. Foi através da graça de Deus. Certo? Amém? Obrigado por ter ficado até o final. Louvado seja o nome do grandioso Deus. Hoje comemoramos aí 503 anos da reforma. Toda glória a Deus. Não esqueça de curtir, você que gostou. É esse joinha do seu lado esquerdo. Se você não gostou também, pode deixar o seu não gostei, que é o joinha para baixo. Não esqueça de compartilhar este vídeo e você vai me ajudar e muito, você sabe. E você que ainda não é inscrito e gostou, se inscreva no canal e nos ajude a crescer. E eu vou sim gravar mais vídeos, galera. Eu vou gravar, eu preciso de tempos oportunos. Mas durante essa semana eu até tenho alguns vídeos já preparado na cachola. Muito obrigado por ter ficado até o final. Metanoia, mudança de mente, mude a sua mente.